Fala pessoal, tudo bem? Marcos Persiani aqui da Morada do Divino, mais uma vez para você. Novo vídeo. Vídeo de hoje a gente vai falar sobre os orixás da casa, tá? Quais são os orixás que a gente cultua aqui, linhas de trabalho. É bem superficial falar sobre um pouquinho de cada um dos orixás, para poder dar uma definição para quem está assistindo o vídeo, saber do que a gente está falando, tá? E muitas pessoas que estão assistindo o vídeo vão questionar, vão falar: nossa, mas que estranho, tem orixás aí que ele está falando que não são da Umbanda, não é da Umbanda, como que é cultuado? Eu posso explicar, tirar dúvidas, caso vocês tenham, manda aí nos comentários ou manda no Instagram, onde vocês quiserem, pode mandar as dúvidas que eu tiro, não tem problema nenhum. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre esse vídeo aí. Vou começar com a linha de Oxalá, que é a base da estrutura aí que a gente leva para todas as culturas que a gente tem, diversificadas e espirituais. A gente leva sempre a vertente como o Oxalá sendo a principal, né? No fundo, o vídeo que está passando, tá? Retrata vários orixás, não estou falando do orixá que está no fundo aí, então não se confundam. Então, Oxalá seria a linha representada, né, por toda a paz, toda a vontade, vamos dizer assim, da criação, toda a lei maior estaria ligado diretamente ao Oxalá. Então essas são as vontades que a gente vê ligada ao Oxalá. Então tudo passa por Oxalá, tudo e qualquer orixá tem a comunicação com Oxalá. Então Oxalá traz essa força de paz, essa força divina, que a gente chama, né, a luz pura divina em cima da criação. É possível trabalhar com Oxalá, nós cultuamos aqui na casa, sim. Nós cultuamos aqui na casa, eu não vou citar nomes dos guias, mas eu posso dizer que temos padres, temos madres e outros guias com nomes próprios que representam aqui a linha de Oxalá. E aqui eles trazem graças como poucas vezes consultas, são pouquíssimas que acontecem, são muito raras, mas a maioria das coisas que acontecem relacionadas ao Oxalá está relacionado a equilíbrio energético, a dar um passe, a trazer uma sensação de amor muito grande, uma purificação muito grande. Então é diferenciado nesse sentido, falando o trabalho com o guia de Oxalá, tá bom? Vamos seguindo aí para outros orixás que nós trabalhamos aqui na casa, tá? A gente vai falar agora de Ogum. Ogum, que todos conhecem, é muito forte no sentido de batalhas, no sentido de caminhos, no sentido de tecnologia. Então Ogum, aqui na casa nós cultuamos tradicionalmente. Nós temos aí os caboclos de Ogum, caboclas também existem de Ogum, tá? E esses caboclos trabalham no caminho das pessoas. Esses caboclos auxiliam para tirar os obstáculos ou qualquer outra demanda que esteja no caminho. Então existe consulta aqui com caboclos ou guias de Ogum? Sim, existe, tá? Não é comum também, mas existe. E também trabalha na parte de até desobsessão, mas não tão intenso. Aqui nós trabalhamos com desobsessão com outras linhas e depois eu explico. Ogum dá os passes, Ogum descarrega, Ogum ajuda na neutralização de energia e demandas mais carregadas. Essa é a utilização da força de Ogum aqui na casa também, tá bom? Vamos para outras linhas aí que a gente vai falar agora. A gente vai falar de Xangô. Xangô é também muito conhecido em todas as categorias espirituais aí, como o Senhor da Lei, o Senhor da Justiça. Também muito forte, um guerreiro. Ele também trabalha em cima da neutralização de forças e também no julgamento. Então tudo que acontece no campo espiritual, na aprovação da lei maior, é Xangô quem vai ser a mão, a balança da justiça para definir o peso da moeda, o que vai ser tratado em cima daquele caso. Isso é bem comum a gente ter essa análise. Então esse é o papel de Xangô, o lado espiritual. Diferente de Ogum, que é mais um guerreiro, um guardião. Ogum já é mais o juiz, porém também se encontra em batalhas e faz tudo isso, o Senhor dos Raios, do Fogo, como muitas pessoas o chamam, mas essas são as ideias. Existem consultas com Xangô? Sim, existem.
Não são comuns, são mais incomuns até do que com Ogum, as consultas com Xangô. Quando a gente fala, a gente está falando de caboclos ou possivelmente caboclas, que é bem mais raro na linha de Xangô, mas existe essa possibilidade. Okay? Falando de Iemanjá, a gente fala de uma linha um pouco mais diferente, ligado a amor, ligado aos marinheiros também, ligado ao povo que é chamado de sereias, povo das águas, tá? Essa linha ela trabalha muito a parte relacionada à purificação, relacionada a coração. Então você sente uma alegria e uma sensação muito boa ao trabalhar com essa linha no sentido de amor. Você sente muito amor, muito conforto, muita alegria. E existem consultas excessivas até com essas linhas. Os marinheiros eles falam bastante, eles abrem muito a mente no sentido de valorizações do que é bom, do que de fato é amar na vida, para não ter esses enganos. Então aqui essa linha de Iemanjá a gente trabalha de uma forma bem legal no sentido de consultas. Então ela também tem a parte de descarrego na parte das águas, na parte de energização, porém não é uma linha que se trabalha como as outras que eu citei atrás, como desobsessão, entre coisas do tipo. Ela seria uma linha mais voltada para a parte de energização, de drenar energias, de deixar a pessoa equilibrada, equalizada, vamos dizer assim, tá bom? Essa seria a força de Iemanjá, essa seria a vertente onde Iemanjá trabalha nesse sentido aqui dentro da casa. Temos também agora a linha de Oxóssi, tá? Oxóssi, Senhor das Matas, como muita gente chama, linha dos caboclos, das caboclas, que são muito famosas aí, né, em todos os terreiros. Eles são de consultas também, são de passes, são de cura, estão relacionados diretamente à medicina ancestral ligada às matas, ao poder da natureza. Então você encontra muito nessa cultura, né, nessas orientações, coisas ligadas às plantações, coisas ligadas a guias que vão trazer a medicina através das ervas na vida, através de banhos, para que purifique o seu caminho e equalize suas forças. Existe força de desobsessão ligada ao Oxóssi também, porém não é muito utilizado, mas aqui na casa nós utilizamos o Oxóssi como um trabalho mais ligado à parte de tratativas de parte física, parte cura, parte onde a gente cuida do nosso corpo através das ervas, né? E as consultas também acontecem, que são onde justamente são passados esses banhos, ok? Vamos para outra linha agora. A gente vai falar de Iori, né? Que são a linha das crianças. Muitas pessoas aí chamam também, né, da linha de Cosme e Damião, mas isso é só estereótipo. Então, o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: a linha das crianças ela é trabalhada relacionada à alegria, à pureza, nesse sentido. Então, essa linha das crianças, eu posso dizer que a manifestação da criança faz com que a gente, médium, redescubra muitas coisas boas, muita alegria no nosso dia a dia, por conta de vivenciar aquela inocência, aquela pureza. Então, ao dialogar, vivenciar um trabalho com uma criança, estar junto de uma criança num trabalho, você consegue, de certa forma, atingir dentro da parte espiritual algo adormecido dentro de você. Isso é muito bom. Então traz aquela alegria, aquela simplicidade de amar as pequenas coisas, os pequenos detalhes, a alegria da simplicidade. E as crianças também dão consultas, tá? E elas também podem dar passes para descarrego. As crianças são muito boas nisso também e podem ser utilizadas dessa forma, e aqui na casa assim é também, tá bom? De Orimá agora a gente vai falar de Preto Velho. A gente vai falar dessa linha que simboliza a sabedoria aqui na casa, que são as linhas onde trazem sabedoria, muito conhecimento, muita calma, para que a gente defina o nosso caminho, saia do caminho das pedreiras, vamos dizer assim, né? Para que tire nós do caminho que é mais duro, mais difícil, para que a gente faça melhores escolhas na nossa vida. Essa linha trabalha muito, tá? Na parte
de diálogo na parte de consultas, então as consultas com pretos velhos são excelentes. Todos os lugares, pelo menos que eu conheço, sempre são muito, muito utilizados de consulta com preto velho, já é muito antigo tudo isso, então é sempre muito gostoso falar com preto velho. Também é trabalhado para passes, descarregos, até desobsessões, tá? Dependendo do caso e da linha de trabalho dos pretos velhos, existe sim essa possibilidade. Então, aqui na casa não é o caso, nós não fazemos dessa forma, mas tudo se encaixa de acordo com cada necessidade. Então, existe essa possibilidade, é isso que eu estou querendo dizer. Então, os pretos velhos trabalham com isso. Aqui na casa é assim que nós vemos os pretos velhos, né? Isso é muito interessante para que a gente entenda e siga nosso caminho aí explicando as demais linhas aí, tá bom? Nós aqui na casa também trabalhamos com o orixá Nanã, tá? Que muitos conhecem aí, mas não poucos, tão poucos trabalham com essa linha. E o que eu posso dizer dessa linha é uma linha atrelada, tá? A linha de pretos velhos, ela tem um entrelaçamento a isso, junto também entrelaçado a linha de Omulu e também outras linhas, mas eu não vou entrar em tudo, porque senão eu vou estar entrando na definição do orixá e não é essa a ideia. Então aqui a Nanã, os trabalhos com a Nanã estão muito relacionados a trabalhos executados. São trabalhos que são feitos. Nanã vem ao local, vamos dizer assim, nós trazemos Nanã justamente para efetuar um trabalho. Então, dificilmente você vai ver uma Nanã fazendo uma consulta, vindo para fazer uma consulta, ou vamos dizer assim, para vir fazer um descarrego, abertura, vamos descarregar as pessoas com Nanã. São trabalhos mais específicos. Então, aqui na casa nós trabalhamos com Nanã, os médiuns trabalham cada um com o seu guia da Nanã, respectivamente, e este guia, quando vem, é para trabalhos específicos. São muito raras as vezes que nós trabalhamos Nanã para qualquer outra finalidade, tá? Nanã trabalha muito na parte de descarrego energético, de troca, purificação de energias, coisas ancestrais. Então ela carrega muito essa parte mística relacionada à purificação, ok? A gente vê muito isso acontecer, tá? Ela é o dreno, é o filtro energético nesse ponto, vamos chamar assim. Então, são trabalhos nesse ponto que você acaba vendo o Nanã aí ajudando muito a causar um certo filtro nas suas energias, direcionando você mais a um caminho tanto menos sofrido quanto mais puro, ok? Ela vai dar uma filtrada nesse tipo de energia, cada um no seu respectivo ponto e canal, ok? A gente também trabalha com o orixá Yansan, tá? O orixá Yansan, também conhecida como guerreira, né? Este orixá, ele também trabalha com desobsessões, trabalha também com limpeza, purificações, passes, e consultas são muito raras também com esse orixá aqui na casa, mas pode sim acontecer, tá? Mas são muito raros os guias, que geralmente são caboclas, trabalharem com a linha de Yansan para poder dar uma consulta. É muito raro se ver isso acontecer. Então, voltando ao aspecto de trabalho de Yansan, quando o Yansan vem para uma limpeza da casa, uma limpeza do Kongá, uma limpeza espiritual, auxiliar numa desobsessão, é um trabalho semelhante ao de Ogum, porém de formas diferentes, ok? Semelhante, não igual, cada um tem o seu caminho de atuação e trabalho. Ogum tem outro papel que é caminho, Yansan não tem nada a ver com o caminho. Yansan tem a ver a ligar diretamente essa fonte de proteção, energia, ligado a uma fonte mais física a você, tá? Ogum ligado aos seus caminhos, Yansan ligada mais ao seu corpo etéreo, ao seu corpo físico e etéreo, os dois, tá? Os dois, ela trabalha na sua energia, na sua parte. Então Yansan, no caso de energização, de descarrego, ela é muito, muito, muito utilizada, muito boa para esse tipo de trabalho, tá bom?
Vamos agora falar de Oxum, tá? Oxum, um outro orixá que é trabalhado aqui na casa. Oxum, ele é um orixá ligado muito ao amor, à purificação, tá? Ligado diretamente também um pouco à vaidade, um pouco à parte que a gente chama de, não é a vaidade ponto ruim, tá? É a vaidade coisas boas, a você se cuidar, a você estar valorizando o seu corpo mediúnico, cuidando de você, não fazer uma situação onde você viva uma vida fútil, e sim viver uma vida valorizando aquilo que você tem, entendeu? E sabendo o valor daquilo, você consegue proporcionar uma maior alegria no seu dia a dia. Então o Oxum trabalha muito isso, muito a questão do coração, muito a questão do caminho ligado ao coração, é muito bom esse tipo de trabalho. O Oxum dá consulta, sim, mas não é a principal coisa que acontece aqui na casa. O Oxum está muito mais ligado a trabalhar na energia do que ligar à comunicação, mas também pode dar uma consulta sem problema, tá bom? Da mesma forma que Yansan pode, tá? Mas é bem próximo, não se faz muitas consultas com esses orixás. Parte de desobsessão não é utilizada, pelo menos aqui na casa, não está ligado a isso. O Oxum está ligado diretamente à energização, no foco na energia ao qual ela trabalha. O próximo guia que eu vou falar é o Omulu, tá? O Baluaê, são duas vertentes de trabalho, uma mais jovem, outra mais velha, mas aqui nós trabalhamos como Omulu e o Baluaê na mesma linha de trabalho. Ambos podem trabalhar, um guia pode estar trabalhando com o médium com o Omulu, e ao mesmo tempo ao lado você vai ver um outro guia, um outro médium trabalhando com o Baluaê. A diferença é o espírito está se manifestando de forma jovem, de forma mais velha e tendo as suas características específicas de cada uma das linhas, que é o que difere, ok? Mais ligado à ancestralidade. O Omulu, muito conhecido, né, como o senhor da cura, das coisas, das medidas impossíveis, né, ligadas à cura, porque existe um conceito ligado a ele, que ele é o senhor da cura, mas na realidade, da onde vem, seria o senhor das doenças, né, e não da cura, mas não por questões que ele deixa as pessoas doentes, mas porque na linha de trabalho de Omulu, ela é ligada diretamente a todos os guias, né, todos os seres que passaram por doenças muito sofridas e que não haviam curas e que eram manifestações de coisas muito duras e sofridas fisicamente. E então esses guias eles se especializaram nas doenças e através da especialização das doenças eles podem manifestar a cura nas pessoas. Então essa é a principal linha, tá? Falando ao Omulu, ligado também aos pretos velhos, ele está ligado, entrelaçado aos pretos velhos também, tá bom? Então essa é a questão. O Omulu trabalha com desobsessão também, tá? Por conta de trabalhar no cemitério, existe uma questão ligada à alma muito forte, onde ele pode carregar as almas e fazer uma desobsessão, às vezes com facilidade, dependendo do ser ao qual esteja se manifestando. Então, existe consultas como sim, sem dúvida, como tratamentos que podem ser feitos, trabalhos, e também existe a questão do passe, onde descarrega a energia, equilibra e também trabalha justamente nessas curas diferentes, curas de doenças mais incomuns, certo? É muito fácil você ver Omulu trabalhando com doenças relacionadas vamos dizer, câncer, Omulu trabalhar com diabetes, Omulu trabalhar com muitas doenças que são ligadas a tratamentos que são efetivos apenas se a pessoa continuar com o seu medicamento, continuar se tratando. Então, ele auxilia você a se manter nessa linha, às vezes até conseguindo alcançar a cura. Isso depende muito da pessoa, a gente não vai trabalhar dizendo, o Omulu cura câncer, o Omulu cura diabetes, o Omulu cura essas coisas. O que eu posso dizer é possível, mas tudo varia também
da situação ao qual o consulente está se encontrando e a fé do consulente, porque é um conjunto. Ninguém trabalha sozinho, não é um milagre que vai acontecer em cima somente de uma força astral. Existe a sua força, a sua crença, a sua fé que vai atingir essa conexão a essa energia ao qual vai agir com você também. Então existem essas vertentes. Continuando falando sobre outros guias agora, a gente vai entrar agora em outras linhas. Eu estou olhando aqui, vamos falar da linha do Oriente, tá? A gente vai falar do povo cigano. O povo cigano trabalha muito com fartura relacionado à parte financeira, existe muito isso. Leitura de cartas, ver o seu passado, futuro, presente, entendeu? Tudo isso está relacionado ao povo cigano. Diversos tipos de leituras para poder te esclarecer um caminho para você poder seguir, então isso auxilia muito. Então existem consultas. Os ciganos nós não utilizamos muito para passes, para descarregos, eles são mais utilizados para consulta, mas podem ser utilizados para passe também, mas são mais utilizados para consulta, para poder esclarecer todas essas coisas e facilitar o caminho em busca de mais fartura econômica, saber utilizar melhor aquilo que você tem, te dizer um caminho mais ligado a isso e desvincular você do seu passado, coisas que você ainda está preso. Então a leitura da carta também auxilia muito nisso. Então aqui nós também temos o povo cigano para auxiliar vocês. A próxima linha que eu vou tratar, eu estou colocando como linhas diferentes, tá? Mas não está desligado disso, dos outros orixás. Eu vou falar de boiadeiro, tá bom? Boiadeiro é uma linha ligada muito a Xangô, mas existe sim a possibilidade de boiadeiros estarem entrelaçados a outras linhas. Você pode ter sim um boiadeiro de Ogum, como pode também ter um boiadeiro de Iemanjá. Então, por isso eu coloquei a parte. Então nós temos a linha dos boiadeiros. Quando a gente fala hoje a gente vai trabalhar boiadeiro, a gente está falando de uma linha cruzada, a gente está falando de vários tipos de linhas diferentes trabalhando naquele momento, porém todas representando o boiadeiro. Os boiadeiros eles trabalham muito relacionado à parte emocional da pessoa, então eles auxiliam muito nos caminhos mais simples da vida, onde a pessoa tem muita dificuldade de se encontrar. Então o boiadeiro ele coloca você de volta no teu caminho, colocando sutileza nas escolhas, ao mesmo tempo que é um pouco duro também, para poder colocar clareza nas coisas difíceis que você está enfrentando. Então a simplicidade de ter tido uma vida simples como boiadeiro, vamos colocar assim. Então o boiadeiro ele consegue expor essa simplicidade para você, dizendo a fartura que teve, a vida que teve, através de coisas simples da vida, através da natureza, através dos animais, através do respeito pelos animais. E com toda essa simplicidade te mostrar o caminho onde você pode atingir essas coisas. Então, voltando, eles são muito mais ligados à consulta, mas também podem ser utilizados para descarrego, ok? São linhas mais usadas nesta forma aqui dentro da casa. A gente tem também a linha dos baianos. A linha dos baianos é um povo muito mais ligado com o povo que chama mirongueiro, né? O povo aí da Bahia, eles são muito mais ligados à sua ancestralidade, à sua parte macumbeira, vamos chamar assim. Então, os baianos eles estão muito ligados ao povo de magia, Então, a gente vê muitos e muitos baianos trabalhando com Ogum e também trabalhando com Exu. Então, geralmente, baiano acompanha sempre esse aprendizado trabalhando junto. Então, são caboclos que auxiliam bastante nesse tipo de trabalho. Fazem consultas, são extremamente alegres e divertidos, fazem a alegria correr no congá, ao mesmo tempo com a seriedade ao qual trabalham. Então aqui eles fazem isso e são utilizados bastante para passes também, para descarregar energias, pelo fato de trabalhar muito com mironga, muito com energia
relacionado à feitiçaria, eles conseguem a fazer um belo de um descarrego dependendo da energia que cerca na pessoa, certo? Então esses são os nossos baianos. Nós também temos a linha que nós separamos do Zé Pilintra. A linha do Zé Pilintra, aqui nós trabalhamos separado. Muitas pessoas trabalham na linha dos baianos, do Zé Pilintra, mas nós temos um dia específico, porque existem pessoas que trabalham com baianos e também tem acompanhando com eles um Zé Pilintra. Então ele tem o seu dia de gira normalmente. Zé Pilintra, que é conhecido aí, muitas pessoas acreditam que ele é de esquerda, que ele é de direita, e fica aquela situação. Zé Pilintra aqui nós vemos como uma zona neutra, tá? Zé Pilintra, ele trabalha ao povo de Exu ao mesmo tempo que trabalha ao povo da direita. Nós vemos ele como um centro de energia ao ponto mais ligado a nós fisicamente. Então o Zé Pilintra vai ser aquele que vai te auxiliar a te tirar desses caminhos onde atrapalham a sua vida. São consultas que são feitas, então as consultas auxiliam muito você a fazer um caminho mais correto, saber a hora certa de se entrar e sair de uma festa, saber a hora certa de parar de beber ou começar a beber, colocar limites, colocar freio nas coisas na vida. Ele é muito bom em colocar esses auxílios, auxiliar nesse caminho. Ele consegue te dizer muito sobre você, se espelhando diretamente na ancestralidade ao qual ele viveu, porque às vezes a gente extravasa um pouco, a gente passa um pouquinho do que deveria, e é ele que vai dizer pra gente onde a gente está errando e auxilia bastante nesse sentido aí, aonde a gente maneira dessas bagunças da vida, vamos chamar assim, tá bom? Ele é muito utilizado nesse sentido, e ele também pode trabalhar com descarrego, pode fazer várias coisas nesse sentido também, mas ele é mais utilizado em consultas, ok? Voltando aqui agora, eu vou falar para vocês de Exu. Nós trabalhamos também com Exu. Com Exu vai ser mais fácil explicar para vocês. Exu aqui na casa seria o principal que nós trabalhamos na linha de desobsessão. Então, quando temos obsessões na casa, espíritos trevosos, assim que nós chamamos, que se manifestam, ou até mesmo quiumbas que se manifestam. Eu vou explicar o que é quiumba também em outro vídeo, mas aqui eu vou dar uma breve explicação. Nós trazemos sim o povo de Exu para trabalhar, para levar isso embora. Então é uma medida um pouco mais extrema que nós utilizamos, devido à força da casa. Nós fazemos com que seja mais rápido e mais prático para poder limpar mais rapidamente, tratar mais rapidamente esses tipos de coisa, ok? Então assim, Exu nós temos consulta, Exu nós temos trabalhos que são feitos aqui na casa com Exu, e Exu nós temos também a parte de descarrego energético, sim, porém não é a principal coisa que eles fazem aqui. O principal trabalho de Exu é desobsessão. Então se você vê, colocar em ordem, quando você vai ver um Exu aqui na casa, são desobsessões. Então pode ser que em uma gira de fulano de tal venha Exu para levar um espírito, pode ser sim, tá? Pode ser que isso aconteça, mas também existe o dia certo de gira de Exu, onde ele vem para fazer as consultas e assim auxiliar nos caminhos e diversas outras coisas da vida. Quem já passou com Exu sabe que Exu é muito sincero, não tem poucas palavras, é muito direto, então ele consegue colocar muita e muita e muita informação no seu caminho, na sua vida. Quem entende, conhece Exu, sabe que seguir um conselho de Exu ajuda e facilita muito a vida. Eu tenho muito a agradecer por tudo que Exu já fez na vida, de muita gente que já passou por aqui, e também todos os outros guias já auxiliaram, mas eu tenho um carinho especial justamente porque junto a mim, à minha frente, eu tenho um Exu que auxilia bastante os meus caminhos, tá bom? Então nós temos Exu e também temos a outra linha que seria Exu Mirim. Exu Mirim, que nós chamamos aqui que são chamados como crianças de Exu, né? As crianças de Exu, mas na realidade são adolescentes, é assim que nós vemos aqui na casa. São um pouco mais velhos do que as crianças que se manifestam na direita. E aqui na casa as manifestações são mais sérias de Exu Mirim.
Nós aqui trabalhamos o Exumirim não como uma criança, mas sim como um adolescente. E eles são muito mirongueiros, são muito feiticeiros e trabalham muito na limpeza e proteção dos caminhos. Eles são o que nós chamamos, né, de aprendizes de Exu, mas na realidade não significa que eles precisam de Exu no caminho deles para que eles façam alguma coisa. Eles são muito fortes, muito poderosos, e a manifestação deles aqui só são feitas em dias específicas de Exu. Então, neste caso, de Exumirim, desculpa. Então, neste caso, você vai ver Exumirim trabalhar no dia de Exumirim. Exumirim não vai vir trabalhar fora do seu dia de trabalho, porque quem trabalha com a desobsessão é Exu. Então, Exumirim no dia vai dar consulta? Claro que vai dar consulta, vai ter descarrego, vai auxiliar, muito próximo ao que Exu trabalha. Eles têm uma singularidade muito, muito interessante aí. Eles são muito próximos da linha de trabalho, tanto Exu como Exumirim. A diferença é a forma como trabalham. Exumirim ele é muito mais incisivo, ele é muito mais, como que eu posso dizer, ousado. Exu ele é mais cauteloso. Exumirim nem tanto. Exumirim é um pouco mais, sabe, adolescente que vai resolver as coisas e é para ontem, é agora e vai para cima. Exumirim é muito assim. Então, essa é a diferença que eu vejo entre Exu e Exumirim. Exumirim e Exu são essas diferenças que eu consigo similarizar, não é aproximar, para poder comparar entre trabalhos de ambos aí, tá bom? Essa situação aí. Mas assim, Exumirim trabalha com Exu e Exu trabalha diretamente junto ao Orixá. Então, Exu é Orixá, claro que é assim que eu vejo, claro, com certeza, porém, eles trabalham juntos, todos. Aqui na casa, todos estão lado a lado, nenhum está atrás ou submisso ao outro, todos estão lado a lado, trabalhando juntos, ok? Agora falando de pombagira, né? Ou pombogira, depende aí da cultura que você prega. Não faz diferença a forma como você chama, porque o que importa é o que você acredita. A sua crença não vai mudar por conta do nome que você diz, assim pelo que você acredita. Então vamos lá. Pombagira, como aqui nós chamamos, seria uma forma feminina relacionada ao povo de Exu, né? O povo da quarta dimensão que a gente disse, que cuida da quarta dimensão. Ela trabalha no empoderamento feminino, tá? Seria em reestruturar uma mulher onde ela se encontra naquela fase onde ela não se sente bem consigo mesma. Então, uma pombageira seria excelente para auxiliar ela em se tornar uma mulher mais forte. Porque uma mulher ela já é forte sendo quem é, ela não precisa mudar o corpo ou mudar o estilo para poder agradar ninguém. Ela tem que ser bem, estar bem com ela mesma. E assim se empoderar e saber valorizar a mulher que ela é por dentro. E a pombagira trabalha muito nisso, empoderando as mulheres para que elas se tornem lindas como elas são. Então esse é o principal aspecto da pombagira no trabalho. Aqui na Morada Divina elas dão muita consulta, consultas excelentes, auxiliam também em descarrego energético, podem dar passe, mas são as mulheres, as damas aí da noite que são conhecidas acompanhantes, né, de estarem trabalhando lado a lado com o Exu, porém em finalidades diferentes. Pombagiras elas não estão ligadas como aos guardiões, certo? Os guardiões Exus que são chamados, certo? Então tem que ter essa diferença. Existe pombagira que trabalha diretamente com a parte de tratativa de coisa trevosa, e mais a grande parte das pombagiras trabalham diretamente ligado a esta parte feminina, e é isso aqui na casa que elas fazem. É esse o foco que a gente dá para o trabalho das mulheres aqui, o trabalho destas mulheres, vamos chamar assim, aqui na casa. Então você vai ver muita consulta tratando esse tipo de coisa de empoderamento, tá bom? Contudo, aqui eu falei das principais linhas mais conhecidas que são trabalhadas aqui na casa, mas porém eu tenho outras linhas que estão trabalhadas aqui que são de orixás e que são muito incomuns. O que eu tenho aqui para falar para vocês? Uma outra linha de orixá que nós trabalhamos seria Iroko. Quem é Iroko? Né? Muitas pessoas falam, não, Iroko não é cultuado, Iroko é só homenageado. Aqui é cultuado. Aqui os médiums trabalham com Iroko, incorporam sim Iroko. Então,
Se na sua cultura não é possível, não dá, tudo bem, eu respeito, mas aqui, quem quiser, tiver o prazer de vir numa gira de Iroko, vai ver Iroko trabalhando. Iroko não fala, pelo menos todos os médiums que trabalharam com Iroko aqui na casa não tiveram manifestações de consulta, e sim somente de trabalho. Então, quando você vê manifestação de Iroko, é só relacionado a trabalho, não é relacionado a descarrego, é relacionado a trabalho. É um povo que trabalha diretamente com coisas específicas. O pessoal chama de orixá do tempo, mas na realidade nós aqui o temos como um orixá que vai filtrar, no sentido de, não, desculpa, não é filtrar, que vai centralizar, vai te fixar no caminho correto da sua vida, fazendo com que você pare de ficar naquele zigue-zague para um lado e para o outro, não sabendo a qual caminho você vai seguir na sua vida. Iroko é quem vai tratar isso e te fixar no seu caminho e falar, ó, agora você fica aqui, agora seu lugar é aqui, porque ele é muito, muito, muito diferente de se trabalhar. Eu tive esse prazer de trabalhar com o Iroko e foi fantástico. E eu posso dizer para vocês que a força que ele tem é muito grande. E a forma como ele centra a nossa mente nos caminhos, junto com a natureza, junto com as raízes, é uma sensação de você se estabilizar. Ele te traz a sensação de estabilidade, de caminho, de escolha. Então é muito bom. Então, e vir aqui passar, estar presente junto ao Iroko, eu tenho certeza que vai auxiliar energeticamente você que está num caminho de escolha a te colocar no caminho certo, tá bom? Outro orixá, Logum Edé, não é muito trabalhado em outros terreiros também. Logum Edé é um entrelaçamento aí que a gente chama de Oxóssi junto com Oxum, né? Então a gente está falando de um caboclo ligado às matas e ligado às águas. A gente então está falando, vamos dizer, de um pescador, tá? Um pescador aí dos rios de água doce. Então você vai ver muitas tribos, essas tribos ligadas à pesca, essas tribos ligadas muito a essa parte de região próxima às matas, junto aos riachos. Você vai estar falando de caboclo de Logum Edé. Então assim, ele é muito parecido com o Oxóssi, ao mesmo tempo é muito parecido com o Oxum. Ele carrega um amor muito grande dentro dele e não aquela forte caça. Ele tem muito mais aquele centro de pesca, aquele centro de paz, ao mesmo tempo que ele tem o centro de necessidade, aquela sensação de Oxóssi, de proteção e de sagacidade em cima da furtividade. Então você sente um pouco de ambos, é muito gostoso trabalhar com essa linha. Essa linha vem para descarregos, essa linha vem para conversas também, são caboclos que podem dar consultas, ok? E esta linha é muito interessante ressaltar, porque muitos caboclos de Logum Edé trabalham na linha de Oxóssi em muitos terreiros, e as pessoas falam, ah, meu caboclo é de Oxóssi, e na realidade é um caboclo de Logum Edé. E está na linha de Oxóssi porque dentro daquele terreiro não se tem linha de Logum Edé. Então ele tem que vir dentro da linha de Oxóssi. Então ele fortalece e canaliza mais a força dele ligada às matas dentro daquela incorporação. Porém, existe essa vertente, existe essa metodologia, e aqui nós respeitamos e damos espaço ao trabalho, ok? Falei de Iroko, Iroko está ligado muito às matas e muito mais ligado as coisas da terra. Então Iroko, você tem uma conexão muito boa a Xangô, você tem uma conexão muito boa a Nanã, você tem uma conexão muito boa a Oxalá, você tem uma conexão muito boa a Oxóssi. Então existe muita coisa interessante nessas linhas, tá? Muitas coisas. Próxima linha, Ossain. Ossain, ele é conhecido como o Senhor das Folhas. Ele é um outro orixá que é cultuado aqui. O Senhor das Folhas, ele é especialista na medicina com as folhas. Então, quando se trata de um caboclo das matas, que a gente estava falando de Oxóssi, que é um pleno executor da medicina das ervas, da medicina ancestral, a gente está falando possivelmente que esse caboclo já representou ou pode representar uma linha de Ossain. A diferença de falar entre Ossain e Oxóssi
é que Osain ele é muito mais primitivo do que Oxóssi. Então nós estamos falando de algo mais antigo. Osain ele retrata justamente todo o poder da cura das ervas. Você não está falando de um homem aprendendo a medicina, e sim do senhor das folhas e da medicina. Então, as curas, quando se tratam de ser feitas através da erva, através das folhas, através de tudo isso, é muito mais indicado Osain fazer do que até mesmo o Xóssi, porque Osain é o Senhor conhecedor de todas as folhas e de toda essa sabedoria ligada a isso. Ele só vem para trabalho e não descarrego diretamente. Ele pode descarregar com as folhas, claro, mas não é a missão que nós trabalhamos com ele na casa. Então você vai ver manifestações de Osain aqui em casos de um trabalho de cura, onde vai ser utilizado ervas específicas ou trabalhos específicos. Então os guias eles dizem, olha, neste caso é melhor trabalhar com Osain vai fazer esse tipo de trabalho. Então não descartamos Oxóssi para esse tipo de coisa, mas em caso Oxóssi diga, olha, neste caso chame por Osain é quem vai trabalhar com essas ervas específicas para fazer isso, ok? Então existe essa definição. Existem muitos guias de Osain que trabalham na linha de Oxóssi em outros terreiros, e Osain ele não é um guia que fala também. Então é uma comunicação bem difícil para poder servir, atender. Então são coisas um pouco, como eu disse, primitivas, tá? Mas é muito especial trabalhar, é muito mágico trabalhar com essa linha, e é fantástico as graças que são alcançadas através das ervas quando esses senhores estão aqui nos ajudando, ok? Próxima linha falando disso, a gente vai falar de Oxumaré, tá? Oxumaré é uma linha, tá? Ligada ao arco-íris, como muitos falam, né? O Senhor do arco-íris. Mas o que eu posso dizer de Oxumaré é que ele é muito, mas muito místico e feiticeiro. Quando se fala de magia branca, quando muitos falam, eu diria que magia branca está ligado a Oxumaré, porque a energia que você sente dele é uma energia muito, muito, muito boa, ao mesmo tempo muito mística e misteriosa. Ele é conhecido também, né, pela cobra, né? Então, o símbolo da cobra, o que dizem, né, é que fala de um ciclo da vida, onde começa, onde termina. Então, ele é um símbolo de renovação. E eu posso dizer para você que sim, eu sinto essa energia ao trabalhar com o Xumaré. O Xumaré ele traz essa energia de renovação, sim. Nós sentimos que foi uma purificação, nós sentimos esse tipo de mudança. Então, uma renovação de caminho. É quando uma coisa inicia, aonde ela termina, outra se dá por iniciada. Então, esse é o trabalho que esse orixá faz. Ele finaliza e inicia ciclos em todos os outros, e seja quaisquer que sejam, planos, desde as nossas consultas aqui com o Xumaré, trabalhos com o Xumaré. Quando eu falo consulta, não é consulta diálogo, é ser consulta trabalho, porque você pode sim falar com o Xumaré, ele vai sim responder, pode existir sim diálogo sem problema algum, ok? Porém, ele não está aqui para te dar a fala e ouvir você para ser escutado, e sim ele vai te ouvir para fazer um trabalho, executar um trabalho na sua vida, para que esse trabalho inicie um novo ciclo, finalizando esse que já vai se dar por encerrado. Então, está muito ligado a caminho, está muito ligado a muitos outros. Eu diria que ele é um orixá muito completo em estar ligado aos outros orixás. Ele atua em tudo. Se ele termina e começa alguma coisa, então ele está ligado a todos os caminhos, certo? Então é muito místico, é muito gostoso ouvir muitas coisas fantásticas acontecerem dentro do trabalho, muitas coisas bem misteriosas nos trabalhos quando tiver um Oxumaré presente, ok? Próximo guia seria Obá, tá? A gente está falando do orixá Obá, muito conhecido aí também.
que seria conhecida como Senhora das Águas Violentas, né? Tudo que você vê aí, uma corredeira, uma cachoeira muito forte, aquela água bem forte, você está falando da força de Obá, também conhecida como Senhora do Conhecimento. Obá, eu diria que seria uma orixá para você trabalhar no terreiro, nos momentos das pessoas estarem com a cabeça impaciente. As pessoas que são impacientes, as pessoas que são impulsivas, as pessoas que estão sempre agindo de forma atropelando as coisas. Obá seria para mim uma guia onde poderia, né, um orixá que poderia de fato ajudar de uma forma mais efetiva nesse tipo de trabalho, porque ela trabalha muito com a mente, ela trabalha muito com o pensamento, trabalha muito com a questão de controle da mente, ela está muito ligada a isso, ela é chamada de Senhora da Sabedoria, mas não pelo fato do saber apenas, mas pelo fato das estratégias, pelo fato da pessoa traçar planos ao invés de agir impulsivamente. Então ela eu vejo muito ligada à força de Ogum. Então existem muitas caboclas que trabalham na linha de Ogum e na realidade são caboclas da linha de Obá e são representadas na linha de Ogum porque não se é permitido ali no terreiro. Então você vê Obá nessa questão. Uma guerreira, uma moça muito ligada a uma estratégia, a uma conquista, ao você ser uma pessoa muito mais centrada ao invés de uma pessoa impulsiva. Da passe, sim, da passe. Da consulta, pode dar consulta, mas não é via de regra e também não é comum. Então, esse orixá eu recomendaria para esse tipo de trabalho, é assim que nós os recebemos aqui em casa. Por fim, né, falando de orixás, tem uma outra que eu gostaria de dizer, que é a Ieuá, tá? Não é a Yansan, como muitos chamam, mas é Ieuá, é um outro orixá. Esse orixá está ligado à pureza apenas, é um orixá feminino, se apresenta de forma feminina, então não significa, como eu já disse, que tem sexo, mas é a apresentação. E ele está ligado à pureza pura, no sentido não de uma criança, mas de uma pureza, uma alma livre de qualquer pecado, de qualquer significado de impureza. Então a sensação de estar com um guia desse é como estar flutuando, você trabalhando com o Ieuá. Aqui nós dizemos que é muito sutil no sentido de sentimento. É uma liberdade, é como se você se desprendesse de tudo. Então, eu diria para vocês que no trabalho da casa ela está muito mais ligada, não é a passes, tá? Mas pode dar passes, e não é consultas, e sim contagiar energia, é fazer a limpeza da casa, contagiando energicamente com aquele axé no momento, onde faz com que todos se sintam purificados, todos estão se livrando daquela energia densa. Então é um orixá que traz a sensação de pureza, de estar ligado totalmente à pureza, à fonte da pureza. É muito gostoso a sensação de trabalhar com o Euá, ok? Existem outros guias que trabalhamos aqui na casa, tá? Que estão totalmente desligados a qualquer linha de atuação, nós chamamos de guias independentes. Não vou citar quem, não vou dizer quem, mas vou dizer que existem essas vertentes. Quem acredita que não existe, existe. E esses guias que vêm através dessa vertente estão através de um plano diferenciado, uma dimensão diferenciada. Eles não fazem parte das mesmas dimensões ao qual outros fazem parte que eu citei aqui. Então eles são parte de outro plano e eu não vou citar planos, não vou citar quem, etc. Mas existem, então o que eu quis dizer é, aqui cultuamos todos esses e ainda mais, e caso
venha uma outra forma com o tempo, um outro médium que venha à casa e me traga um braço de uma vertente de trabalho ao qual nós aqui não cultuamos por ignorância de conhecimento, iremos cultuar futuramente, porque aqui na Morada do Divino nós estamos a espiritualidade de braços abertos. Nós aqui não somos pessoas que fecham as portas a qualquer que seja a crença ou a modalidade dela, mas porém cada um tem que se encaixar dentro do que é existente. Se não existe, nós obviamente colocaremos conforme for necessário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo é um pouco grande, mas eu tenho certeza que tem bastante conteúdo que vai salvar aquela situação de o que é isso, o que não é, porque o conhecimento de orixá é bem complicado. Aqui eu citei um pouquinho de cada um da casa e futuramente eu pretendo fazer um vídeo individual para cada orixá, para cada coisa da casa, para que vocês entendam como que nós atuamos com cada um dos guias aqui. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar dos próximos vídeos falando sobre isso, mas esse vídeo em principal vai ajudar muito as pessoas a entenderem como nós trabalhamos aqui e como a casa é. Para quem não concorda, para quem não acredita que algum dos orixás que foram citados estão vindo na casa, antes de julgar, eu só falo uma coisa: vem visitar a gente quando tiver o terreiro aberto, vem aproveitar essa situação e curtir o axé junto com a gente, que eu tenho certeza que você vai abrir a mente e vai ver que não tem mentiras e verdades estão sendo ditas aqui, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo, um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo.